Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. A gente vai iniciar um novo capítulo aí do livro de vocês, que é o capítulo que trata sobre os primeiros povoadores da Terra. Então, nesse primeiro momento, nas primeiras aulas que a gente teve, a gente discutiu muito a respeito do que é a história, como a história é feita, o que a história estuda, o trabalho do historiador. E aí nós falamos que a história tem como objeto de pesquisa, o objeto de estudo da história, é o homem, as realizações do homem, o que ele fez em sociedade, o que ele fez ao longo do tempo, é o que a história vai estudar. Então, nesse capítulo, a gente vai começar a estudar sobre, especificamente, as realizações do ser humano. Então, a gente vai começar a estudar discutindo a respeito da origem do homem. A gente vai fazer uma discussão voltada no conhecimento científico e no conhecimento histórico. A gente não vai envolver aqui, por exemplo, a questão religiosa. Cada pessoa tem um jeito de acreditar ou deixar de acreditar. Então não confundam a questão histórica com a questão religiosa. A gente vai estudar a questão histórica e não a religião em si. Então, assim, quando a gente fala sobre a origem do ser humano, dentro da pesquisa histórica, a gente vai debater duas teorias que falam como o homem surgiu. É a teoria criacionista e a teoria evolucionista. A teoria criacionista, que é a primeira que a gente vai falar, ela é a teoria que todo mundo já conhece. É a teoria que a gente aprende desde criança, nossos pais vão ensinando, as igrejas vão repassando essas informações e a gente vai aprender. Então, criacionismo é uma teoria, como o próprio nome aqui diz, ó, criar é uma teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos existentes no universo foram criação de Deus. Então, como o homem surgiu? O homem foi criado por Deus. Essa teoria ela é baseada na Bíblia, principalmente na primeira parte da Bíblia, lá no livro de Gênesis, que diz que Deus criou tudo, incluindo o homem. Então, a teoria criacionista diz que tudo foi criado a partir de Deus, a partir da criação. Então, aqui a gente tem a representação da criação de Adão, que é uma imagem que tem lá no Vaticano, pintura feita por Michelangelo. Então, o básico que vocês têm que entender, a teoria criacionista diz que o homem foi criado por Deus. Essa teoria é a que a maior parte das pessoas acaba acreditando pela questão da influência religiosa. Como eu falei, a gente não está aqui para discutir religião, mas sim as informações. Se você acredita nisso, continue acreditando. A outra teoria é a teoria mais voltada para a questão científica. É a teoria que vai defender o evolucionismo. Essa teoria ela é mais aceita entre os cientistas e mais criticada pela igreja. Então, o que a teoria evolucionista diz? O que o evolucionismo defende? É a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano, olhando a questão científica. Ela se baseia nos estudos feitos pelo cientista chamado Charles Darwin, que afirmou no século XIX que o ser humano, a teoria evolucionista diz assim, o ser humano e todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Então, o Charles Darwin, ele vai defender que todo ser vivo evoluiu de outro ser inferior. Então, existe um ser inferior que se adaptou à natureza para conseguir sobreviver. Um exemplo, a questão se a gente for pegar das girafas. As girafas, a teoria que se defende, até pelos estudos dos fósseis que foram encontrados, a girafa antigamente tinha um pescoço pequeno. Mas a comida da girafa ela está principalmente nas árvores mais altas. Então, a cada geração que passava, cada filhote que nascia, ele ia nascendo com o pescoço um pouquinho maior para tentar comer o que estava lá em cima. Quem não conseguia crescer o pescoço, vamos dizer assim, acabava morrendo. Os seres vivos, como ele diz aqui, ó, os seres vivos teriam passado por um processo de seleção natural pelas mudanças no meio ambiente. Sendo assim, só as espécies capazes de se adaptar teriam sobrevivido. Quem não conseguia se adaptar
ao meio ambiente, à natureza, a própria natureza ia eliminando, ia morrendo com o passar do tempo. Então muitas espécies vão sumindo, vão desaparecendo, se não conseguir se adaptar. E aí ele defende que as espécies têm que se adaptar para conseguir sobreviver. Outro exemplo que ele vai citar e que ele fez a partir das suas observações é as aves. Por exemplo, um pássaro como um papagaio. O papagaio tem um bico curvado, porque na natureza o papagaio ele tem que usar aquele bico para quebrar sementes que são duras. Se ele tivesse o bico pontiagudo, como espécies de aves que a gente tem, como o bigode, que tem um bico mais pontiagudo, o papagaio não conseguiria sobreviver porque ele não conseguiria comer. Então a teoria dele é que esses animais têm um bico curvado porque ele teve que se adaptar à natureza para conseguir sobreviver. Então nessa teoria, segundo o que o Charles Darwin diz, ele defende que os seres humanos e os macacos, as espécies dos primatas, teriam um descendente ancestral comum. Então seria mais ou menos o seguinte, gente. A gente muitas vezes escuta o pessoal falar assim: nós somos parente dos macacos, descendente dos macacos. A teoria dele diz que na verdade nós não descendemos do macaco. É como se existisse, na teoria que ele defende, uma espécie de algum animal que viesse sobrevivendo. É como se fosse essa linha aqui, fosse esse animal que estava sobrevivendo. Ele diz que o macaco e o ser humano, eles são descendentes dessa espécie. Então era como se fosse um galho de uma árvore. Existe esse galho principal. Desse galho vai surgir o macaco para o lado e o ser humano para o outro. Então a gente tem, na verdade, um ancestral comum, um parente antigo que seria o mesmo. Mas humanos e macacos, na verdade, não são descendentes um do outro. A gente, por exemplo, se for observar no DNA, no nosso sangue, a gente quando descobre que é pai de uma pessoa, o pai de uma pessoa, ele tem o DNA 99,9% igual àquela pessoa. O macaco, ele tem, se eu não me engano, 95%, 99,5% igual ao ser humano. Então, na verdade, no DNA, a gente é bem parecido com os macacos relacionados a isso. Então, aí a gente tem aqui, ó, os primeiros hominídeos segundo a teoria evolucionista. Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos. Esses antepassados que não existem mais. Seres que já possuíam características humanas, tinham alguma característica parecida com as nossas. Esses hominídeos, eles teriam surgido há cerca de 2 milhões de anos. Dentro da família dos hominídeos, surgiu o gênero Homo, que aí já é o que a gente tem, é a nossa questão biológica. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio de estudos de fósseis que foram encontrados por paleontólogos. Então, para a gente conhecer os nossos ancestrais, esse estudo ele é baseado em fósseis. O que são esses fósseis? Restos de ossos petrificados que foram encontrados de diferentes espécies. Então, os fósseis mais antigos que foram encontrados na África. Por isso, a teoria evolucionista diz que o homem surgiu no continente africano e desse continente ele vai se espalhar. E aí a gente tem aqui a imagem que mostraria a questão da evolução. A gente vai ver aqui alguns dos nossos ancestrais mais antigos. Então, o primeiro deles é o Australopithecus, que seria um descendente bem antigo. Viveu há cerca de 3 milhões de anos. Caminhava sobre os dois pés, então ele já conseguia andar com os dois pés. Alimentava-se basicamente de vegetais e ele era bem pequeno. O esqueleto mais antigo encontrado é de uma mulher que foi chamada de Lucy, que na verdade é o esqueleto mais antigo que tem de um ancestral do ser humano, 3,5 milhões de anos, que depois a gente vai falar sobre ele novamente. Depois do Australopithecus, a gente tem o Homo habilis, que seria esse fóssil aqui, ó, como a cabeça dele era, e aqui a reprodução de como ele seria. Então, o Homo habilis é considerado o primeiro representante do gênero Homo, viveu há cerca de 2 milhões de anos atrás na África, foi chamado de habilis no sentido dele ser habilidoso.
ele conseguia construir instrumentos de madeira para conseguir caçar. Assim ele passou a se alimentar de carne. E quanto mais carne ele ia comendo, mais ele conseguia evoluir na questão do cérebro, aumentando de tamanho. Homo erectus, que já é o próximo. Olha, o crânio aqui já está mais próximo do nosso. A feição dele aqui, ó, já diminuiu muito a questão dos pelos. Olha esse aqui como tinha muito pelo ainda aqui, ó, no pescoço. Esse aqui, ó, já diminuiu muito. Homo erectus é o descendente direto do Homo habilis, então é o próximo. Caminhando, é aquele mais ereto que esse, então ele conseguia andar mais reto, daí seu nome Homo erectus. Aperfeiçoou instrumentos de pedra, ele fazia instrumentos de pedra para conseguir caçar. E animais mais grandes, foi o primeiro Homo a aprender a usar o fogo, que a gente vai estudar depois, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e da Europa. Homo sapiens neanderthal, esse aqui com o crânio também grande, ó, a boca mais pontiaguda, vamos dizer assim. Muitos restos desses esqueletos foram encontrados em cavernas. Daí a gente usa muitas vezes a expressão do homem das cavernas. Era esse homem aqui que morava dentro. Praticava caça-coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Fazia sepulturas cobertas de pedra e terra para seus mortos. Por isso se acreditava que tenha sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. Comparando a anatomia do homem moderno com o homem de Neandertal. Aqui a gente tem o homem moderno e aqui o Neandertal. O crânio dele era um pouco maior, os dentes aqui, ó, a boca também mais alongada. E nessa comparação, pesquisas recentes indicam que o volume do crânio do Homo Neandertal é igual ou maior do Homo sapiens. Aí a gente chega à nossa realidade, à nossa espécie. Nós atualmente nós pertencemos ao que a gente chama de Homo sapiens sapiens. O homem que seria o homem inteligente e inteligente. Ele é inteligente duas vezes. É a espécie no qual fazemos parte. Ele surgiu há cerca de 100 mil anos atrás na África. Por meio de migrações ocupou todos os continentes da Terra e até mesmo fora dela. Adaptou-se a qualquer ambiente, desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre seus atos, além de outras inúmeras habilidades que é o que a gente tem. Então, cada nova realização é resultado dessa questão do Homo sapiens. Então, gente, esse foi o nosso primeiro momento sobre a questão dos primeiros povoadores da Terra. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.